Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo as últimas informações do Verdão, que tá indo pro mercado da bola com força máxima para buscar um substituto para Richard Rios, né? Já desembarcou lá no Benfica. Vamos acompanhar aqui o corte do All Sport falando sobre essa possível contratação do Palmeiras e também depois vamos acompanhar um pouquinho do G4, analisando a partida do Palmeiras aí, o pré-jogo, onde o Palmeiras vai enfrentar o Fluminense amanhã, às 7 horas, lá no Maracanã, beleza? Os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Palmeiras busca um meio-campista para colocar no lugar do Richard Rios, que está indo para o Benfica. Ele não foi apresentado ainda, mas já desembarcou lá e tudo mais, né? Com festa. Carregado no colo, quase. E o Palmeiras, em busca do substituto, para a posição tem apenas o Lucas Evangelista. 3 nomes são especulados, cada um com uma característica. Primeiro é o português Otávio, o brasileiro naturalizado português Otávio, que foi revelado pelo Inter. Jogou 9 temporadas no Porto, em Portugal, e foi barrado pelo Jorge Jesus no Al Nassr agora. Ele pesa a idade, ele tem 30 anos e é mais um meia do que exatamente um segundo volante. O outro nome trazido ontem pelo PVC aqui é do Marcel Ruiz, mexicano, que atua no Toluca, que é o atual campeão do México, jogou recentemente pela seleção mexicana na Copa Ouro. Ele tem 24 anos, mas está priorizando inicialmente ir para a Europa. E o jornal espanhol AS aponta hoje o colombiano Nelson de Ossa, do Monterrey, na mira também do Palmeiras. Segundo a publicação, o Palmeiras estaria disposto a pagar 16 milhões de euros, o que dá 104 milhões de reais, pelo jogador de 25 anos que jogou o Mundial de Clubes, inclusive marcando gol. Enquete, como é que fala? Informal aqui. Quem que deve ser o cara, Danilo? Eu vou te falar que, pelo que eu conversei ontem, a certeza que me passaram é que não vai ser o Otávio. Tá. Primeiro que tem um salário muito alto, que é muito dinheiro, ele foi contratado por muito dinheiro pelo Al Nassr. O Palmeiras já flertou com ele, acho que há uns 2 anos. Me passaram que o Otávio não tinha chance. Aí ontem mesmo o Globo Esporte divulgou que o Marcel já disse não, né? Que ele está querendo jogar na Europa. É curioso, assim, é uma posição em que o Palmeiras, e aí o Abel falou muito bem disso na coletiva, o Palmeiras já sabia, né? Então eu já falei aqui mais de uma vez com vocês, já na live do Palmeiras, que aliás tem hoje live do Palmeiras no All Sport, às 4 horas da tarde, já fazendo a propaganda. Sempre falei, quando o Rios sai da Copa América, ele já saiu muito valorizado e o Palmeiras, depois da renovação, já acerta com ele que se viesse uma proposta grande após o Mundial de Clubes, o Palmeiras liberaria. E aí, quando você tem uma proposta de 30 milhões de euros para um jogador de 25 anos, como é o caso do Rios, não tinha como não liberar. O Abel, ele se coloca tranquilo nessa situação, porque segundo ele, como eles já tinham esse planejamento, o Lucas Evangelista é o cara que segura essa posição por um tempo e que dá uma folga para o Palmeiras achar o substituto. E aí eu vi o Arnaldo assim, nossa, 16 milhões de euros e tal. No final, o Palmeiras vai lucrar, né? Porque ele pegou aí 21 milhões de euros com os 70% que tinha do Richard Rios, e se gastar 16, 15, 14, ainda tem uma margem, tem uma sobrinha, então acaba ainda dentro das contas, e que é o que o Palmeiras tem feito nos últimos tempos muito bem. Agora, quem vai vir a gente vai ter que ver. A gente sabe que essa época, com a janela aberta, nomes vão ser especulados e oferecidos de uma maneira aí a cada trade. Daqui a gente vai sair do programa, de primeira às 2 da tarde já vão ter mais 4 nomes sendo especulados, porque é assim que vai ser, ainda mais com o Palmeiras com muito dinheiro. Fato é que o Palmeiras está com calma, está tranquilo, não precisa correr para essa reposição, porque se segura com o Lucas Evangelista enquanto isso. E o Abel até falou, se não vier ninguém, a gente usa alguém que está aqui em casa. Vamos lembrar que o Alan, que já foi usado na esquerda, já foi usado na direita, ele pode fazer esse papel de 8 também, ele já jogou na base muitas vezes como esse camisa 8. Então o Palmeiras tem uma folga para achar, não estou dizendo que não precisa substituir, para mim precisa sim contratar alguém para dar de opção para o Abel, mas consegue fazer isso com calma e com a janela aberta, com a principal janela, essa é a principal janela no mundo todo. O Palmeiras tem tempo e dinheiro para procurar um substituto, não precisa correr, não precisa atirar no primeiro alvo que tiver. Ou seja, Arnaldo, nem precisa, mas vamos contratar. Você vê que a situação do Palmeiras é essa. Você vê, né? Até há pouco tempo era o Flamengo que fazia esse tipo de negócio, né?
E acho que com a mesma justificativa que o Danilo está trazendo. Eu vou usar o mesmo argumento que eu usava quando o Flamengo contratava o Cebolinha, o Gerson, da Europa por 2 dígitos. Eu acho que nenhum clube brasileiro, por mais que venda bem e tenha dinheiro, deveria se dar ao luxo de ficar contratando jogadores por 2 dígitos de euros, etc., como o Palmeiras vem fazendo. Por quê? Porque a chance e aí nós estamos falando aqui, o Vitor Roque, né, que agora é o mais caro, então ele tem um carimbo nas costas. A chance desse investimento, que não é plausível com o mercado brasileiro dar errado, é gigante. É gigante. E acho que o Flamengo está vivendo agora o rebote, né, a ressaca daqueles investimentos todos. Pode ser o Cebolinha, né, pode ser outros jogadores que custaram muita grana, o De La Cruz, alguns que nem estão mais no Flamengo. Para mim é muito dinheiro para pouca bola. Todos esses jogadores aí. É tipo uma contratação de time. É curioso, né? O futebol ele é tão esquizofrênico. O Benfica, que está numa crise absurda, está recebendo o Richard Rios, que é um jogador bom, mas comum, com pompas. A ver se o Benfica vai conseguir pagar bem o Palmeiras, né? Essa é uma outra circunstância. Pagar certinho e tudo mais. Mas eu já acho o elenco do Palmeiras muito bom. E aí tem um outro desafio que cabe ao treinador que tem usado o mesmo discurso que o Danilo falou aí. Uma coisa é a nossa análise como jornalista. O Palmeiras tem, ele pode. Então o Abel tem utilizado muito isso. Eu não tenho, quase como eu não tenho obrigação de fazer um time muito bom só porque o Palmeiras investiu muito. Porque o Palmeiras só investiu muito porque eu, Abel, consegui valorizar os jogadores de tal forma que eles foram vendidos por uma bala, todos eles. Abel, de acordo com o investimento feito pelo clube, sem contar as vendas, é missão do treinador transformar um time milionário numa boa equipe de futebol, né? Isso ele não vai escapar dessa obrigação. Nessa posição, eu acho que o Palmeiras já trouxe um dos melhores jogadores que atuava no futebol brasileiro, o Lucas Evangelista, que é uma outra característica em relação ao Rios. É canhoto, mais cadenciado, mas é um ótimo jogador. E seria interessante, por exemplo, o Palmeiras trazer, se tivesse a capacidade, um outro Richard Rios. Lembra como ele veio? O Abel enfrentou ele no Paulistão pelo Guarani. Sim, achou ele um jogador de meio de campo completo, ninguém sabia, o Guarani estava sendo rebaixado, e o Palmeiras trouxe um jogador que depois se tornou titular absoluto do time e tudo mais. Porque esse tipo... aí é um outro mercado, né? O Palmeiras, insisto, é o Flamengo da vez. Tem muito, gasta muito, e às vezes gasta mais do que precisaria gastar com os jogadores que estão chegando. Eu vejo uma diferença grande entre o que levou o Flamengo para esse buraco e o Palmeiras, o Arnaldo. Eu concordo 100% com a parte do Abel, só para registrar. Quanto mais dinheiro investido, o Abel vai ter que responder mais. Não importa se o Abel conseguiu revelar os garotos e que vendeu, até porque ele é parte da engrenagem, ele não é o único responsável por tudo isso. Mas tirando essa parte, na comparação que o Arnaldo fez, eu acho que o Flamengo ele tem algumas particularidades. O primeiro deles é o De La Cruz, por exemplo, que foi um alto investimento, foi multa. Multa rescisória você paga à vista, então você sofre um desfalque no caixa imediato. Outro desfalque no caixa imediato foi a compra do terreno, que foi um jogo político do Flamengo e que tem a responsabilidade, que tem causado consequências para o Flamengo até agora. O Palmeiras, pelo menos por enquanto, todos os investimentos, se a gente olhar, ele está estruturado dentro de um pagamento que o Palmeiras consegue fazer. É verdade que o risco é maior, porque quando você gasta 25 milhões de euros num Vitor Roque, obviamente, se der errado, é muito pior do que como foi como o Rômulo. O Rômulo, o Palmeiras contratou no estilo Vitor Rios, Richard Rios, e está emprestado agora para o Ceará, e nem o Ceará está jogando, que é o Rômulo, 7 milhões de reais, destaque do Campeonato Paulista.
Agora, quando você traz um jogador e tem esse risco, ao mesmo tempo você tem que se comprometer com o pagamento e tem que fazer de uma forma bem estruturada. Eu tenho diversas críticas à Leila, como vocês sabem, mas nesse ponto eu vejo uma responsabilidade e uma estrutura muito bem feita no Palmeiras. O Palmeiras, embora eu entenda o que o Arnaldo está falando, parece que não combina com o futebol brasileiro essas cifras, o Palmeiras vai para o terceiro e já praticamente garantindo o ano que vem, quarto, quinto ano seguido de superar 1 bilhão de receita. É uma nova realidade do Palmeiras em relação ao próprio Palmeiras do que era há 10 anos. E por quê? Porque tem estádio que rende muito, porque tem a venda dos garotos da base. O Palmeiras vendeu o Richard Rios por 30, é a quinta maior venda da história. O Richard Rios tem 25 anos. Vendeu o Vitor Reis por 35 milhões de euros. Vendeu o Endrick, o Estevão, o Luiz Guilherme, o Danilo. O Danilo que está voltando para o Botafogo por 22, foi vendido por 18. Então assim, o Palmeiras tem vendido muito bem. Então tá bem, tá tranquilo para pagar e tá estruturado. E é tudo divididozinho, assim, né? Então o que ele falou, se o Benfica não pagar, aí a gente vai ter uma questão. Mas o Palmeiras está contando com o que tem, sem nem contar o Mundial, que já é uma bala. E aí o Palmeiras está nessa, e aqui, por exemplo, já ganhou 6 jogos da Libertadores. Cada vitória da Libertadores, $1 milhão. Então o Palmeiras, no aspecto financeiro, me parece muito bem equacionado. Olha, Arnaldo, você vai gostar... Então, Fala. Não, é perfeito, eu concordo, esse é o raciocínio, mas até por isso é curioso, o Palmeiras milionário é o Palmeiras que menos venceu até agora. Aí sim. Então, então não é uma receita, eu digo que não é uma receita direta. Concordo, isso eu concordo. Eu vou investir 500 milhões, eu estou ganhando todo jogo, toda vitória, e é um ano que eu tenho menos vencido. Isso eu concordo. Então, as coisas não são necessariamente convergentes. Gastar pra caramba parece uma maravilha, desde que isso se transforme em resultado esportivo. Não, o mundo ideal é achar só Richard Rios, né? De time. O mundo ideal é só achar Richard Rios. Você gasta 6 milhões de reais e vende por 30 milhões de euros. Verdão tá atrás da renovação do Piquerez, o Richard Rios já foi e vai trazer jogador. Você tá aí é outra conversa. O Palmeiras, o Corinthians tá sem grana aí para, sei lá, para qualquer coisa. O Palmeiras vende um, traz outro. Tudo bem e tal. Então, dobra a aposta, triplica a aposta, sei lá, que vai fazer o Palmeiras, vai atrás de jogador para suprir a ausência do Richard Rios. Opa! Fala, porcada. Bem na hora aí, ó. Fala aí, Arnaldo. Não é novidade, né? Acho que o Palmeiras está... A novidade é que no futebol brasileiro atual só o Palmeiras está fazendo isso. A única questão, e eu acho que o Palmeiras tem condição de fazer isso, o Palmeiras paga os seus jogadores contratados, do Vitor Roque, passando pelo Paulinho, vai qualquer um, Sousa, quem vier para o lugar do Richard Rios. A única ponderação que eu faço e pegando muita declaração do Abel sobre nós contratamos e pagamos caro, porque a gente pode e vende caro também, e tem sobra. Sim. Mas, com tanto jogador bom, a responsabilidade do Abel em transformar isso num bom time, ela é gigante. Ela nunca foi tão grande. Eu passo a comparação com o Botafogo do ano passado, que foi o time que mais investiu e trouxe 2 jogadores acima da média. O Palmeiras trouxe mais jogadores acima da média e o Botafogo ganhou Brasileiro e Libertadores. Então, como diz o Marcinho, muitas vezes a bola está com Abel. O jogador tem, estrutura tem, dinheiro tem, coesão tem. Paz política tem. Então, a única situação é que o Palmeiras, que na política de investimento em jogador mudou drasticamente há um ano, tem nesse intervalo justamente seus piores resultados. Esse é um enigma que o treinador precisa resolver, né? A responsabilidade é do treinador. O jogo contra o Atlético deu um alento, mas o que se espera do Palmeiras nessa temporada é um time dominante. Dominante. Como foi o Botafogo na temporada passada, né? E esse ano acho que o Palmeiras está jogando menos do que o Cruzeiro, menos do que o Flamengo. E depois, quando a gente for falar do Flamengo, a gente vai ver que tipo de jogador, que tipo de contratação o Flamengo está fazendo. Até pouco tempo, o Flamengo fazia as contratações do Palmeiras e a resposta do Flamengo, da gestão Landim, era a mesma dessa gestão Leila. Nós temos dinheiro para tal e a gente vendeu muito
e a gente pode contratar o Cebolinha por 15 milhões de euros, o outro por 20 milhões de euros, o outro por 30 milhões de euros. Só insisto isso. Contratar jogador por esse valor não faz sentido com o país, com o mercado brasileiro. Mesmo que você tenha, para tal, é um risco gigante, a possibilidade de frustração é gigantesca e o Palmeiras, como fez o Flamengo, ele está contratando jogadores por mais do que eles valem. Como o Flamengo fez um tempão. E agora o Flamengo... por que o Flamengo comprou um terreno? Você não sabe o dia de amanhã. Comprou um terreno, agora ele só pode contratar o jogador que está livre no mercado por salários mais altos, mais velhos, como outros estão fazendo. Só para pegar, porque os papéis eram diferentes há 3 anos, eram inversos, né? E como eu falei que o Cebolinha não valia 15 milhões de euros, eu acho que o Palmeiras, mesmo que for contratar qualquer jogador do futebol lá, mexicano, volante, por 15 milhões de euros, deveria pensar bem antes de desembolsar quantias vultuosas em jogadores de futebol. É só isso que eu falo. E a responsabilidade do Abel em transformar esse elenco quase espetacular num bom time de futebol. Mas a única coisa, e aí pode deixar aqui, que o time segue vivo em todas as competições. Sim. Fez uma baita Libertadores na fase de grupos, tá vivíssimo na Libertadores, pega o Universitário do Peru, certo? Certo. Que é bastante acessível, tá na Copa do Brasil e tá vivo, vai ter um derby pela frente. No Brasileiro, por pontos perdidos, que o Almas falou, tem lá 1 ponto de diferença pro líder e chegou nas quartas do Mundial de Clubes, que na teoria era para chegar meio que em 8º, vai. Era o mínimo que se esperava, era o mínimo até ali. agora. Isso, então tá dentro do que se esperava. Está dentro em termos de resultado Só do que se esperava. Precisa ser justo também, porque senão parece que é um negócio que... Mas em termos de desempenho não está dentro. Né? Não está dentro. Nem no Mundial, nem no Paulista, nem no Brasileiro, só na Libertadores, até agora. Né? Então eu acho que tem uma... Agora é a hora da bom saber beber água na temporada do futebol brasileiro. Né? Então, é que o recorte agora me parece estar bastante ok em termos de resultados. Sim, também com um investimento desse elenco desse, né? Então é o que se espera. Né? Mas na teoria, você acha que teria que sobrar até? Teria que fazer. Abrir? Eu acho que a temporada do Palmeiras... Brasileiro, tipo, abrir? Eu não acho, assim. Não é abrir. Para Flamengo e Cruzeiro, eu não acho. O Botafogo ganhou o Brasileiro ano passado sem abrir. Abriu depois. Isso. O Botafogo, o ano passado, foi o time dominante. O Botafogo, como falava o técnico do Palmeiras na temporada passada, tinha um investimento que o Palmeiras não poderia ter. Agora mudou. O time dominante em investimento... Por que a gente não pode cobrar do Palmeiras que a gente cobrava do Flamengo até então e do Botafogo ano passado? Acho que a gente tem que cobrar. Certo? Por que a gente tem que passar a flanela pro Palmeiras? É que eu parei aqui no recorte que porque o Flamengo é cobrado todo dia para jogar bem e vencer, certo? Todo dia. O Botafogo ano passado, o Texto com esse time aí ganhou 2 campeonatos. Os 2 mais importantes. Então, mas sabe quando o Palmeiras ganhou 2 campeonatos mais importantes? Não ganhou. Então, poderia ser o desafio do Palmeiras ganhar a Libertadores. Sabe a frase do Brasileiro. Renato? Meu presidente me pediu essas metas. Se a Leila falou para ele, eu quero no mínimo 8º, eu quero Libertadores. Você acha que a Leila, com o que ela gastou, e o Anderson, só veio a entrevista do Anderson Barros, o que ela gastou... Você sabe quanto o Palmeiras está gastando no time de futebol dele? 510 milhões. É inacreditável. Você acha que ela quer que o mercado competir? Tá maluco também, né? Não, o mercado do Palmeiras está maluco. E geral ninguém tá fazendo isso no futebol brasileiro hoje em dia. Nem o Flamengo. Você pega aí os caras, ela custa 6 milhões de euros para um garoto. Eles beleza. O Flamengo está contratando 6 milhões de euros? Não está. Né? O Botafogo vendeu o time inteiro praticamente no ano passado. Mas trouxe agora, por exemplo, o Danilo. Por uma e é um negócio... Anota para mim 2 números aí, tira 127 e 74. Que eu não esquecer, eu estou trancando aqui meu Instagram, porque eu fiz um vídeo a respeito disso. E eu tô com o dedo aqui, tá dando dor no dedo. E a hora que passarem a bola para mim, eu vou falar. Vai lá, passa a flanela para ele. A bola. Pode falar. Aí, Marcos. Não, Segura ela. Vamos lá. É minha, vem cá, neném. Lembra não sei se vocês tiveram, o meu avô, ele tinha aquele trenzinho elétrico, sabe? Sim. E tinha uma hora que o trem se cruzava, tinha um cruzamento de trilho e tal. E se não tivesse bem ajustado, né, podia bater a frente com o último vagão. A discussão, a conversa que o Arnaldo traz, elas são paralelas, mas elas se encontram, né? Então, em alguns pontos ele tem muita razão. Na questão financeira, zero razão para ele. Por quê?
Porque o Palmeiras gastou 510 milhões para pagar em 4 anos, certo? Dá 127 milhões por ano. 127 milhões menos o Avante, só o Avante dá 74 milhões por ano. Então, o Palmeiras vai pagar 3 milhões e 800 por mês, em 48 parcelas, se o Avante se mantiver assim. Se mantiver, aí tem um risco. Tem um risco, tá bom? Pode vir não sei o que pode acontecer. Pode ser um problema, entendeu? Uhum. Então, a questão financeira, ela, para mim, que eu sou desesperado com isso, só com uma receita do clube, eu não estou contando venda de jogador, eu não estou contando nada, eu estou contando com a receita da torcida. Mas a roda muda pela venda de jogadores, segundo a presidente. Não. Ok, eu estou falando como pagar esse investimento feito. Certo? Como pagar? 53% do dinheiro que o Palmeiras deve a partir de agora, 510 milhões para pagar em 4 anos, virá, se o Palmeiras quiser, pega a venda do Avante e põe para pagar os credores. Eu estou retirando uma questão da receita, sem contar renda, sem contar o Allianz Parque, venda de jogador. Não dá para contar com isso, porque amanhã pode não ter. Entendeu? Esse ano já bateu a meta fácil com o Rios aí. Ponto. Isso é uma questão. Isso não me preocupa como palmeirense, sinceramente. Claro que sempre tem risco. Qual é o risco? E aí é que o trenzinho se cruza. Porque o Abel Ferreira, que é o treinador corresponsável por este momento, como eu disse antes de entrar no Palmeiras, isso começou lá atrás com a demolição do Parque Antártica, e ele chega dentro, ele é parte desse processo, ele não é responsável pelo processo todo, não mesmo. É claro que ele, quando chega, a coisa dá uma crescida muito rápido, né? Títulos muito rápido e tal. Agora, neste 1 ano e meio, e o Arnaldo tem toda a razão, no último ano, o Palmeiras passou a fazer investimentos no elenco. Porque até ali, naquele metade do ano passado, não tinha. Perdeu o Danilo, não tinha volante. Perdeu o centroavante, não tinha. Tem que botar o Rony, certo? Além de contratações mal feitas também. Né? Jogadores que não renderam. O Rômulo, o outro menino que veio da MLS lá. O Atueste. Tabata. Isso acontece no processo. Claro. Pode ser que esses jogadores que o Palmeiras contratou também não rendam. Não, mas aí está a obrigação do treinador. E essa obrigação do treinador, ele não pode se eximir. Então, eu estou com a flanela aqui, mas o Arnaldo tem toda a razão. Você pode procurar a palavra que você quiser, dominante. Não acho que o Botafogo foi dominante o ano passado. Mas o Botafogo conseguiu fazer algo muito importante. Com aquilo que o Textor entregou, sem pagar, que é outro detalhe. Só que um detalhe aqui, é outro que não paga, o Almada não foi pago ainda. Então o Botafogo ganhou um título em cima dos outros 19, sem pagar. Tá? Ele precisa fazer um time voltar a ser competitivo e confiável. A palavra você escolhe. Se você quer ser dominante, se você quer ser competitivo, confiável, o Palmeiras tem que, no mínimo, chegar à semifinal da Libertadores, eliminar o Corinthians e brigar para ser campeão brasileiro até a última rodada. Porque título não dá para garantir. Não dá. Entendeu? Até para manter este equilíbrio financeiro, vai ser muito importante. Cada vitória na Libertadores vale $1 milhão, cara. São 6 milhões de dólares na primeira fase. São 36 milhões de reais só pela primeira fase da Libertadores. Então, ele tem sim a responsabilidade, ele e todos que o cercam, presidente Leila, Anderson Barros, né? Tudo aquilo que é oferecido ao Palmeiras e que, em tese, não é oferecido aos outros 16 que disputam com ele no Campeonato Brasileiro, ele tem sim a obrigação de fazer melhor, fazer diferente, fazer com que esse time seja confiável. Tá? E isso deu um primeiro passo contra o Atlético. Então, é um caminho que precisa ser trilhado.
E outra, é verdade que ele quer colocar a tal da cláusula no contrato, que se ele É verdade ou não é? É verdade. Se sente pressionado. Exato. Então, Mas o que é a cláusula? Se eu não ganhar, eu vou Ele não embora? renova, vai embora. eu vou embora. Se eu não Então, conseguir Mas transformar... mas a cláusula não é pro próximo contrato? Não. Agora, se ele não ganhar nada até ano ele vai dezembro, embora. eu posso ir embora. Então não é uma cláusula, é só uma promessa. Não, ele quer que isso seja colocado Do atual contrato? no contrato e, evidentemente, para o próximo. Ah, tá bom. Entendeu? Seja Ele pode incluído falar. no atual. Isso. Porque não tem no atual. Não, e pode colocar no próximo. Tudo bem, vocês querem que eu renove até 27? Eu renovo até 27. Mas se eu não ganhar nada o ano que vem, entendeu? Eu posso ir embora em dezembro. Porque está sendo. É que na teoria cairia o de agora, você rasga Isso, e faz você tem um uma partir novo de contrato. agora. Você vai ficar 3 anos e Isso. 4 meses. Isso, é. 2 anos e 4 meses. Entendeu? Passa a valer um novo contrato. Agora, veja, isso é um sinal que para mim me preocupa. Por que me preocupa? Porque imagino que o Abel seja mais palmeirense que qualquer outro que circula ali, daqueles que não nasceram palmeirenses, tá? Ele não quer enganar o clube. Isso dá uma amostra de fraqueza. Qual é a amostra de fraqueza? E que é natural, que todos nós temos. Será que eu vou conseguir? Será que eu estou no Pra mim caminho? tá claro. Mas não Será é o contrário? Ele fala, ó, vocês podem me demitir se eu Não. não conseguir. Não. Então, Não é primeiro demitir, motivo- ele vai embora. Num primeiro momento eu fiquei com essa Entendeu? leitura. Então vocês me não. demitem Eu se sou não tão. conseguir. Isso, eu Não, sou tão. Só observar. Não é as isso. Confio tanto no que atitudes. eu faço que pode me demitir. Não, é só... A defesa do trabalho dele na coletiva, Ah, tá, eu trago dinheiro e tal. linkada Ah. com a entrevista do Barros, gente. Vocês têm que linkar as duas Não, coisas. eu sei disso. Não é só a entrevista na coletiva. As entrevistas, ele está inseguro. Ele se mostra inseguro. Desde o ano passado. Porque o time dele não vira um time consistente e confiável, Não vira. mesmo com os melhores jogadores. Não vira. E Palmeiras e Flamengo no Maracanã, hoje, o Palmeiras vai perder o jogo. Hoje. Qual é? Eu não tenho confiança naquilo que está posto até aqui. Entendeu? E a amostra são demonstrações disso. O jogo contra o Inter Miami é uma demonstração clara de erro. Né? E tudo bem. Agora, o palmeirense está afim de topar isso? O palmeirense quer bancar essa história? A presidente quer. Então, se o Palmeiras for eliminado pelo Corinthians, o contrato vai estar lá, igual essa flanela aqui, ó, vai estar lá. Só assina se não quiser. Da porta para dentro. Aham. Entendeu? Entende? O Palmeiras da porta para dentro é um, da porta para fora é outro. Agora, esses caras estão entendendo que o Palmeiras está nesse novo lugar? Essa é a pergunta. Né? Esses caras, você diz... Gestão. A gestão Leila, completa. o triunvirato. Todo mundo. O triunvirato. De protagonismo. De protagonismo. Entendeu? Porque não é uma questão de título, conquista de título. Isso não dá para ter certeza de nada. Mas ele tem capacidade de entregar muito mais do que está entregando para o Palmeiras, cara. Como treinador. Né? Tudo que ele... Veja, é um contrassenso. Tudo que dão a ele, você não vê em campo como superioridade contra o adversário, contra o Mirassol, com todo o respeito. Mirassol foi uma boa. Não me mandem chupar, torcedor do Mirassol, mas com todo o respeito. Entendeu? Tudo isso que é posto para o Abel precisa ser transformado em superioridade. Mas a gente não Em elogia o futebol futebol brasileiro exatamente porque é tão difícil jogar aqui Então. e que ninguém sobra aqui. Então, mas Por que ninguém que um tem o clube- que o Palmeiras tem hoje. Essas aí foram as notícias de hoje. A gente acompanhou aqui, né, o pessoal do All Sport lá no programa News Sport. O Danilo Lavieri também com o Tirone, né? E o Arnaldo também. Falando sobre essas cifras do Palmeiras, sobre o mercado da bola do Palmeiras. O Palmeiras ainda vai atrás de mais alguma reposição ali pro lugar do Richard Rios, né? Tem aí 3 possíveis nomes. É o Otávio, que é um brasileiro naturalizado português, jogou durante muito tempo no Porto. O outro nome é o Marcel Ruiz, que é um mexicano, que tem atuado muito bem ali. E o outro é o De Ossa, né, cara? O jogador que atuou no Mundial de Clubes pelo Monterrey e jogou muito bem, inclusive. Então, ainda vai ter muito mais especulações, muito mais nomes aí nessa janela que podem pintar no Palmeiras. E a discussão atual é essa, né, cara? Palmeiras tá com bala na agulha, o Palmeiras tem dinheiro pra caramba, tem contratado muitos jogadores aí esse ano, desde o ano passado pra cá.
montou, acho que o melhor elenco desde a era Abel aí. É o melhor elenco que o Palmeiras tem, porém o desempenho não vem, né, cara? A gente vê jogos muito distintos. Tem jogo que o Palmeiras consegue desempenhar bem, como esse do Atlético. Aí tem jogos que o Palmeiras não joga nada, como quando perdeu pro Bahia em casa, né? Aliás, até jogou bem, mas tomou um gol ali no contra-ataque que não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E, cara, sinceramente, eu confio ainda que o Palmeiras possa render muito mais esse ano. Mas com o Abel Ferreira eu já tô com o pé atrás. Eu que sempre defendi o Abel Ferreira aí durante muito tempo, inclusive nas rodas de amigo, quando a gente conversa. Eu fui um dos últimos a aceitar a querer a não renovação do Abel, entende? Por conta de que parece que ele se entregou, parece que ele não estava mais com vontade, enfim. Agora ele ainda consegue se recuperar, um jogo ou não, jogo sim, jogo não, ele ainda se recupera, põe o time para jogar, faz uma mudança ou outra ali diferenciada, mas parece que não tá mais com aquele tesão, sabe? Aquela vontade de permanecer, de ganhar títulos, enfim. Pode ser só uma visão errada minha, mas é assim que eu vejo. E, sinceramente, também, se for parar pra pensar, mas aí vai trazer quem no lugar do Abel? Pô, o mercado aí é vasto. Já que o Palmeiras tem bala na agulha pra contratar jogadores, que contratasse um técnico, então, já renomado, um medalhão, que é um técnico europeu. E tem muitos aí, cara, se for ver. Mas é aquilo, cara, é um risco, né? Também não dá pra garantir que vai dar certo. Mas é isso, família. Palmeiras vai jogar contra o Fluminense amanhã, né? Quarta-feira, às 19 horas lá no Maracanã. E, cara, Brasileirão é 3 pontos, todo jogo é importante. É um jogo fora de casa. Se arrancar um empate de lá, tá ótimo, mas se tirar uma vitória ali, 3 pontinhos, seria excepcional para nós, né? Com base no que a gente ainda tá com 2 jogos a menos do que Cruzeiro e Flamengo. Então seria muito importante. E é isso, cara. A gente vai ficar de olho aqui no mercado da bola do Palmeiras, de olho aí nas possíveis renovações de Abel Ferreira, de jogadores e também de contratações. E vamos trazer tudo aqui para vocês, beleza? No canal Residência dos Porcos, fechou? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho aí para não perder nenhuma novidade do Verdão, beleza? E deixe seu like, que isso incentiva bastante o nosso trabalho. Isso faz o YouTube divulgar bastante aí o canal e acaba fortalecendo e dando um incentivo para a gente trazer mais conteúdo, beleza? Vou deixar os créditos dos canais oficiais aqui na descrição, fechou? E é isso, família. Até o próximo vídeo. Forte palestra, porque é louco, é nóis.